Olá pessoal, que alegria ter você conosco e hoje vamos responder uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Como um pecador pode realmente se aproximar de Deus? Você já percebeu que em tempos de crise, quase todo mundo diz, precisamos voltar para Deus. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Será que qualquer caminho nos leva até Deus? A Bíblia responde essa pergunta de maneira clara e é sobre isso que vamos conversar hoje. Fique conosco até o final. E antes de começarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e vizinhos. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Vivemos dias difíceis, violência crescente, instabilidade política, corrupção, insegurança, doenças, ansiedade, medo, incertezas sobre o futuro. Tudo isso tem levado muitas pessoas a refletirem sobre a vida. Muitos estão redescobrindo o valor da família. Outros percebem que passaram anos correndo atrás de coisas que hoje parecem sem importância. E uma frase tem sido repetida por toda parte: precisamos voltar para Deus. E essa frase parece bonita e, em certo sentido, ela está correta. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: a qual Deus estamos nos referindo? Porque não basta falar em Deus, precisamos conhecer o Deus verdadeiro. E a Bíblia revela quem Deus é. Existe um único Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas para a sua glória. Mas a Bíblia também revela outra verdade: o problema sempre esteve em nós. Nós nos rebelamos contra Ele. Somos pecadores, quebrantamos a lei de Deus. Vivemos afastados do nosso Criador. E isso cria um enorme abismo entre Deus e o homem. Então surge a pergunta: como atravessar esse abismo? Como um pecador pode se aproximar de um Deus absolutamente santo? E é exatamente aqui que o Evangelho começa. A Bíblia responde claramente, leia 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há um Deus para os judeus, outro para os chineses, outro para os norte-americanos, um Deus para os ricos e outro para os pobres. Não existem muitos caminhos, não existem muitos mediadores. Não existem diversas formas de chegar a Deus. Existe apenas uma: Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana, viveu a vida perfeita que nós jamais conseguiríamos viver. A Bíblia diz que o mandamento mais importante é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, de todas as tuas forças. E isso nenhum ser humano consegue cumprir. Diga-se de passagem, nós quebrantamos a lei de Deus incontáveis vezes. Mas Cristo cumpriu, Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, amou o Pai com todo o coração, jamais pecou. Depois foi voluntariamente para a cruz. Ali Ele recebeu sobre si a culpa do seu povo, pagou completamente a dívida do pecado e satisfez perfeitamente a justiça de Deus. E ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, somente Ele pode reconciliar pecadores com Deus. Ele é a única escada que nos leva a Deus para podermos ser reconciliados com Ele. Então, não existe outro mediador, não existe outro Salvador, não existe outro caminho, como o próprio Senhor Jesus declarou em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que significa voltar para Deus? Não significa simplesmente frequentar uma igreja, não significa tornar-se uma pessoa mais religiosa, não significa apenas melhorar o comportamento. Voltar para Deus significa duas coisas. Primeira coisa, arrependimento, reconhecer que somos pecadores, reconhecer nossa culpa diante de Deus, confessar que violamos a sua lei inúmeras vezes, que nunca o amamos de todo o nosso coração e que merecemos o seu justo juízo. E segunda coisa, a fé,
confiar exclusivamente em Cristo, não confiar em boas obras, não confiar em méritos pessoais, não confiar em religião, mas descansar completamente na obra realizada por Cristo na cruz. É somente assim que um pecador pode ser reconciliado com Deus. E se hoje você ouviu pessoas dizendo, voltemos para Deus, lembre-se de que isso só faz sentido quando entendemos como voltar. Voltamos para Deus por meio de Cristo, em arrependimento e fé, confiando unicamente na obra perfeita realizada na cruz do Calvário. Não existe outro caminho, não existe outro Salvador, não existe outro mediador. Que hoje seja o dia em que você se volte para Deus da maneira que Ele mesmo estabeleceu. E chegamos ao ponto final de mais um episódio. Muito obrigado por ter permanecido conosco até aqui. E se esta mensagem edificou a sua vida, deixe o seu like, compartilhe este episódio com familiares e amigos. Isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.